E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão e minha irmã, olá. Que bom que mais uma vez assim o Senhor nos permite estarmos juntos com a sua santa palavra, onde a palavra tem o poder de nos levantar, a palavra nos exorta, a palavra abre o nosso coração. Essa palavra ela nos cura, ela nos levanta de onde nós estivemos diante dela. Quando a gente se prostra diante da palavra de Deus, meus amados, quando nós pedimos entendimento, discernimento para o Senhor, quando nós lemos a palavra várias vezes, ela fala no meu e no seu coração. E essa palavra de hoje vem falar para nós a parábola dos vinhateiros homicidas. Quantas vezes nós rejeitamos a Jesus Cristo? Quantas vezes nós rejeitamos a Deus? Essa palavra se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 21, ou melhor dizendo, palavra do Evangelho de São Marcos 12, de 1 a 12. E essa palavra fala assim: palavra dos vinhateiros homicidas. E começou a falar-lhe em parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Arrendou-as a vinhateiros e ausentou-se daquela terra. A seu tempo enviou aos vinhateiros um servo, para receber deles uma parte do produto da vinha. Ora, eles receberam, feriram-no e reenviaram de mãos vazias. Enviou-lhe um novo outro servo. Também este feriram na cabeça e cobriram de afrontas. O Senhor lhe enviou-lhe ainda um terceiro, mas o mataram. Enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho único, a quem ele muito amava. Enviou também, por último, a ter ir com eles, dizendo: terão respeito a meu filho. Os vinhateiros, porém, disseram-lhe uns aos outros: este é o herdeiro. Vinde, matemo-nos, e será nossa a herança. Agarrando-o, mataram e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá exterminar os vinhateiros e dará a vinha a outros? Nunca leste estas palavras das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra angular? Isso é obra do Senhor, e ela é admirável aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque temiam, entendiam que a respeito dele dissera esta parábola. Deixando-o, retiraram-se dali. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra ela deixa claro que Jesus aqui está falando dele mesmo para aquele povo. Jesus estava com seus discípulos, Jesus chega diante ali de um povo e começa a contar em parábolas o que eles estavam querendo fazer com ele. Ele começa contando e começou a falar em parábolas. Jesus sempre falava em parábolas. Aquele que tem um bom ouvido é um bom entendedor. Aquele que quer entender, entende o que Jesus estava querendo dizer. E ele falava que um homem que cercou, tinha uma grande vinha, cercou com uma sabe, cavou um lagar, edificou uma torre. Ou seja, deixou tudo prontinho para eles e arrendou. Olha que interessante, meus amados. Ele arrendou e por um tempo passado depois ele ia pegar aquilo que era justo dele. Mas aqueles homens não aceitaram. E Jesus estava falando de quem ali? Daqueles próprios escribas, anciões, doutores da lei. Que Jesus era o Messias, Jesus era o enviado. Jesus era a promessa, Jesus era a própria salvação que estava andando no meio deles, eles não entendiam. E mais uma vez Jesus continua falando: enviou os vinhateiros aos servos para receber uma parte que era do produto dele, que ele mesmo tinha deixado. E o que eles faziam? Matavam um, feriram outros e mataram outros, uns devolveram todo machucado. E aí, passando um bom tempo ali, que eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, ele enviou outros mais ainda e continuaram fazendo a mesma coisa. Aí ele entendeu: vou enviar meu próprio filho, que pelo menos assim eles vão respeitar esse filho. A palavra fala que é um filho que ele muito amava.
Olha como Jesus foi mostrando a palavra, olha como Jesus foi mostrando para eles que ele mesmo era esse filho a quem Deus muito amava. Essa vinha é o próprio Deus, os vinhateiros, que aqueles homens que estavam tomando conta da vinha, os seus servos eram os profetas que todos que Deus tinha mandado, eles tinham matado. E ele resolveu mandar o seu próprio filho, Jesus Cristo. E eles olharam, irmão, e o que eles estavam falando? Assim, pelo menos, é o filho, vamos matar e a herança será nossa. Irmão, Jesus Cristo é aquele que veio, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia e está vivo no meio de nós. Eles não conseguiam entender que essa é a promessa. E a palavra continua falando para nós cada hora mais e mais ainda, meus irmãos, que não adianta a gente desprezar as coisas de Deus. Não adianta a gente, quanto mais nós desprezamos, mais Deus com o seu amor, com sua graça, ele mostra os caminhos para nós. Porque a palavra fala, nunca leste a palavra que está escrita, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isto é, obra admirável aos nossos olhos. Irmão, Jesus está vivo. E ele caminha no meio de nós todos os dias nos mostrando o que devemos fazer nas suas sagradas escrituras. Todo dia ele dá um norte para nós, como que vai ser o nosso dia, quando nós começamos o nosso dia lendo as sagradas escrituras. Vamos dizer assim, o melhor livro de autoajuda que existe se chama Bíblia Sagrada. Nós temos na nossa mão todos os dias ali um manual, o que se fazer. E hoje o Senhor fala, não despreze a minha palavra. Hoje o Senhor fala para mim e para você, não despreze os meus ensinamentos, os meus preceitos. Segue os 10 mandamentos, escuta o que eu estou te falando. E mesmo assim, muitas vezes nós preferimos rejeitar, matar a Deus com o nosso próprio coração, com as nossas próprias atitudes e esquecendo que o Senhor está falando para nós hoje. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Ei, meus irmãos, nós temos que louvar, bendizer e agradecer esse Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que está junto conosco todos os dias. E vem falar para mim e para você, olhe para as Sagradas Escrituras que eu te dou de verdade uma direção do que você deve fazer. E nesse dia de hoje que fica claro para nós, amar, adorar, bendizer a nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que está sempre junto no meio de nós, nos mostrando um caminho. E é de joelho, meus irmãos, rezando todos os dias, louvando, bendizendo a Deus, pedindo um direcionamento, e Ele fala porque Ele é vivo. O que você está precisando nesse dia de hoje? Fala com o Senhor e deixe Ele falar claramente no seu coração que Ele é o nosso Senhor. Ele é a verdadeira salvação. Só nele encontramos salvação, que se chama Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. A hora que você estiver ouvindo essa reflexão, que seja tarde, que seja noite, que Deus vos abençoe grandemente. Fique em paz e até a próxima.